Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso canal e hoje, enfim, com a solução do nosso desafio número 7. Ok? Foi apresentado um desafio em algumas aulas anteriores e hoje eu vou trazer a solução para esse desafio. Esse desafio, a proposta dele consistia em dividir algumas colunas aí que estavam separadas, valores por ponto e vírgula, né, dividir esses valores em linhas, ok? Porém, a gente tinha 3 colunas e a gente tinha que ficar atento para que esses valores não se repetissem ao expandir. Por isso, a gente não poderia simplesmente utilizar aí, né, o recurso dividir coluna por delimitador. A gente tem que fazer essa divisão com um pouco mais de cuidado aí, ok? Então, primeiramente também, né, antes de mostrar a solução, eu gostaria de agradecer a todos que enviaram as suas soluções aí, algumas soluções bem engenhosas aí, ok? Porém, a grande maioria das soluções não levava em consideração que em uma única coluna lá que estavam divididos os valores por ponto e vírgula, eu poderia ter mais de 3 valores, né? Eu poderia ter 4, 5 ou 6 e isso afeta um pouco aí a replicação da nossa solução. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer e hoje nós vamos aprender a fazer isso utilizando duas funções do Power Query, ok? Então, vamos lá para a nossa planilha que eu quero apresentar para vocês a solução do nosso desafio número 7. Então, nós temos aqui a nossa planilha, né, de entrevistados, né? E essa planilha ela está dividida aqui, cada entrevistador em uma linha e os seus entrevistados estão separados nas colunas posteriores, divididos os valores por ponto e vírgula, né? E a gente quer converter esses valores, ok? Dividindo aqui em linhas. Então, por exemplo, para a entrevistadora Isabela, nós temos aqui 3 linhas, né? Porque são 3 valores e teríamos que ter esses valores aqui em 3 linhas separadas. Porém, em Maria, onde temos apenas 2 valores, teríamos 2 linhas. Se a gente tivesse aí 4, 5 ou 6 valores por um único entrevistador, esses valores teriam que ser expandidos, ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos utilizar o Power Query. Então, eu vou selecionar aqui a nossa tabela, né? Podemos clicar em qualquer lugar na nossa tabela. E para abrir o nosso editor de consultas, nós vamos clicar na guia dados. E aqui, em obter e transformar, vamos clicar em da tabela, que será a fonte da nossa solução aí. Nós vamos abrir o editor de consulta e no editor de consulta nós vamos começar a trabalhar. Então, temos aqui as nossas colunas e queremos dividir essas colunas, ok? A gente poderia inicialmente pensar, né, que poderíamos utilizar aqui o recurso dividir coluna por delimitador. Porém, fazendo isso, ele ia expandir essa coluna e ia dividir aqui. Vamos só mostrar aqui como resultado ficaria, porém não vai ser a solução correta, ok? Nós clicaríamos aqui em dividir. E a hora que ele abrisse, nós colocaríamos aqui, por exemplo, por ponto e vírgula. E a hora que dessemos OK, ele iria dividir isso aqui em 3 colunas, né? No Power BI, a gente poderia dividir isso já direto em linha. Porém, a gente não vai fazer dessa forma, porque a gente quer dividir também as demais aí. E temos que considerar que pode ter mais do que 3 valores ou 4 valores, ok? Então, eu vou apagar essa etapa aqui e nós vamos fazer de forma diferente. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar uma coluna personalizada e vamos dividir cada coluna dessa individualmente. Para isso, vamos clicar aqui em adicionar coluna personalizada, e nós vamos criar aqui uma coluna para cada coluna que queremos dividir, ok? Então, eu vou clicar aqui e digitar o nome da coluna entrevistado, e nós vamos utilizar a função text.split, ok? Lembrando que as funções no Power Query são case sensitive, né? Então, letra maiúscula diferencia de letra minúscula. Então, T maiúsculo e o S maiúsculo. Vamos abrir parênteses, vamos escolher a coluna, ok? Vamos colocar aqui agora vírgula e vamos escolher o delimitador. Qual que é o nosso delimitador? Nosso delimitador, entre aspas, nós queremos o ponto e vírgula e vamos fechar aqui o parêntese, ok? Na hora que dermos OK, vamos ver que ele vai gerar para a gente aqui, olha, a coluna entrevistado e uma lista com os 3 valores. Prestem atenção, olha, Tiago, Antônio e Carla são os 3 valores aqui. Vamos replicar esse passo, ok? Para cada uma das nossas 2 colunas que temos a seguir. Vamos clicar novamente em coluna personalizada. Vamos fazer da coluna idade e nós vamos colocar aqui, olha, nós vamos colocar aqui a nossa mesma função, text.split. Vamos abrir parênteses, selecionar aqui idades, ok? Vírgula e entre aspas vamos colocar o nosso delimitador que é ponto e vírgula. Vamos dar OK, ele vai criar para a gente a coluna idade, ok? E vamos fazer agora para a coluna faltante, que é a coluna sexo, ok? Percebe que o nome aqui já está sexo, então vou colocar sexo 2, né? Já que não posso ter nomes repetidos. Vou colocar aqui sexo, vamos colocar aqui text.split, vamos abrir parênteses, vamos selecionar a coluna sexo, vírgula, vamos colocar ponto e vírgula aqui como delimitador e vamos dar OK. Prontinho, nós temos aqui já 3 listas, né? Uma em cada coluna aqui para as nossas colunas que queríamos dividir. Agora já podemos excluir essas colunas
vamos clicar com o botão direito aqui, remover colunas, e vamos ter as nossas colunas principais, ok? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer com que essas colunas se expandam. Se eu simplesmente expandir aqui, eu vou estar expandindo cada uma de forma separada. E eu quero fazer isso, porém, de forma conectada. Eu quero que todas se expandam ao mesmo tempo. Então, para que a gente possa fazer isso, nós vamos converter essas colunas que estão como listas em uma tabela. Vamos criar como se fosse uma tabela de 3 colunas. Como vamos fazer isso? Nós vamos aprender, então, agora a nossa segunda função do dia, a função table.fromColumns. Vamos lá? Então, como é que nós vamos fazer? Vamos clicar aqui em adicionar colunas, coluna personalizada, e vamos adicionar a nossa coluna aqui resultante, tá bom? Resultante. E nós vamos colocar aqui, olha, a função table.fromColumns, ok? Deixa eu tirar aqui o mouse da frente e vocês vão ver, olha, table.fromColumns, ok? E nós vamos abrir parênteses. E nós temos agora o nosso primeiro detalhe aqui. O detalhe é que nós temos que colocar as colunas, né, as listas que nós temos aqui, que são essas 3 listas aqui, dentro dessa função, porém nós temos que abrir aqui uma chave para delimitar que aqui é um único parâmetro, ok? Então nós vamos colocar aqui, ó, o entrevistado, ok? Vírgula, a idade, vírgula, o sexo, e vamos fechar aqui a chave, porque o nosso parâmetro já se finalizou, e vamos fechar o parêntese, ok? Olha, vamos dar OK agora e vamos ver o que acontece. Olha lá, como resultante nós temos uma tabela com 3 colunas. Olha que legal, nós temos aqui a coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Essas colunas aqui agora a gente pode apagar, vamos removê-las. E nós temos aqui agora a nossa resultante, que basta a gente agora expandir essa resultante. Olha lá, queremos as colunas, ok? A gente pode desmarcar aqui, usar o nome da coluna original para não trazer resultante.coluna 1, mas nesse caso também não faria diferença, que a gente vai ter que renomear essas colunas aqui para o nome que a gente quer, ok? Vamos clicar em OK, e olha lá, nós já temos o nosso resultado totalmente expandido aí, de forma com que foi expandido de uma única vez. Agora a gente pode colocar aqui o nome entrevistado, vamos mudar o nome aqui para idade, e vamos mudar o nome aqui para sexo, ok? Então já temos a nossa solução do desafio aí finalizada. Para isso, nós vamos clicar aqui agora em fechar, limpar inicial, fechar e carregar, parar. E nós vamos escolher aqui um local para colocarmos essa nossa tabela, ok? Vamos colocar a tabela aqui em uma nova planilha, ok? Vou clicar em carregar e o resultado já está aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí, tenham começado a se interessar cada vez mais pelo Power Query aí, né? Que é a nossa ferramenta de ETL do Excel e do Power BI. E que se aprofundam cada vez mais. Então, novidades vão vir aí, a gente vai se falando aí. Um grande abraço e até lá. Valeu!